Você já percebeu como, diante de uma ferida emocional, a tendência imediata é virar o rosto? Se você prestar atenção, há um gesto universal: desviar o olhar, distrair-se, reduzir a intensidade. Qualquer coisa que reduza a sensação de que algo precisa ser sentido. Há um cheiro, metáfora sensorial, como se a dor tivesse um odor que a mente quer apagar. Mas há algo mais profundo, mais sombrio. O que você evita não apenas some, ele se transforma. Essa resistência cria volume, sombra, peso. Carl Jung tinha um nome para isso: a sombra, e nos avisou que quanto mais empurramos para baixo, mais denso o que empurramos se torna. Deixe isso azedar um pouco na sua mente. É possível que a razão de você evitar a dor não seja fraqueza, mas uma estratégia, adaptativa no curto prazo, traiçoeira no longo. A tese que vou explorar aqui é incômoda. Evitar a dor não é apenas evitar sofrimento. É uma forma de se desconectar de partes essenciais de si mesmo. E essa desconexão cria um monstro interior que sabota tudo o que você quer ser. Desde cedo aprendemos que a dor é um sinal para evitar. Uma lição evolutiva simples: se algo queima, puxe a mão. Na infância, essa lição ganha histórias, recompensas e punições. Se chorar trouxe castigo, você aprende. Dor, risco social. Se expressar medo levou a piadas, você adquire um mapa que diz: esconder para sobreviver. Essa é a semente do padrão. Você não entrou nesse mapa consciente. Ele foi costurado na sensibilidade nervosa por repetição e resposta. A associação entre sentir e ser rejeitado fica gravada nos circuitos do cérebro e no ritmo do corpo. Um padrão que, carregado de repetição, se torna automático. O reforço que perpetua o comportamento vem em pequenas doses. Elogios por ser forte, promoções por segurar a emoção, amigos que preferem a companhia de quem não complica tudo com drama. Aos poucos, o comportamento vira identidade. Sou o calmo, sou o racional, sou o prático. A internação da dor vira uma virtude, até que deixar de sentir se torna a rotina. Você ganha estabilidade e perde voz. E o custo? Primeiro, uma conta emocional que chega silenciosa. Há uma solidão que não parece solidão. É a sensação de estar dentro de um vidro, assistindo a sua vida acontecer. Há uma voz interior que você acalma com distrações, que você instrui a seguir em frente quando está pedindo para ser ouvida. Mas se você já foi essa pessoa, você sabe a verdade. A paz aparente é tensa. O corpo carrega tensão. As vitórias têm gosto de vazio. A dor que não foi vivida transforma-se em pequenas sabotagens, irritabilidade, insônia, explosões inesperadas, que parecem muitas vezes incompatíveis com a pessoa equilibrada que você construiu. Se você já sentiu isso, saiba. Sua estratégia teve um propósito: proteger. E falhou porque se tornou única. Psicólogos chamam esse padrão de evitação experiencial. A relutância em permanecer em contato com pensamentos, emoções ou sensações internas aversivas, mesmo quando isso cria sofrimento a longo prazo. Estudos pioneiros de Stephen C. Hayes e colegas mostraram que a evitação experiencial está fortemente associada a transtornos de ansiedade, depressão e problemas comportamentais. Ela não é só uma falta de coragem, é um mecanismo funcional que prevê sofrimento crônico. Neurociência ajuda a completar o quadro. Quando evitamos, os circuitos de defesa do cérebro, com a amígdala como protagonista, reforçam a ligação entre estímulo aversivo e resposta de fuga ou supressão. Em termos práticos, o cérebro aprende a detectar sinais sutis e a lançar um pacote automático de reações que silenciam a experiência antes que ela ganhe voz. Assim, a evitação torna-se consolidada em memória emocional e resposta corporal. Estudos clássicos sobre condicionamento de medo e o papel da amígdala delineiam como estímulos neutros se tornam gatilhos para respostas defensivas que depois se espalham por domínios da vida. E há provas experimentais sobre o custo corporal da supressão. Pesquisas de James Gross e Robert Levinson mostraram que suprimir emoções reduz a expressão, mas produz um estado fisiológico misto: aumento da ativação cardiovascular, esforço e desconforto somático, o que ao longo do tempo custa saúde física e bem-estar. Ou seja, evitar sentir pode poupar uma conversa desconfortável hoje e custar noites insones, doenças somáticas e queda de vitalidade amanhã. Mas aqui está a parte mais perturbadora. As estratégias que você usa para se proteger tornam-se parte do problema. A solução imediata, evitar, racionalizar, distrair, alimenta a percepção de que a dor é insuportável, criando um ciclo.
Você reage à dor como se ela fosse uma tempestade terminal. Mas cada ato de fuga ensina ao sistema nervoso que a dor é inimiga máxima. Isso cria uma profecia autorrealizável. Surge o que chamaremos de monstro interior. Não um demônio literal, mas um aglomerado de emoções não processadas, narrativas enrijecidas e comportamentos automáticos que se alimentam da própria evasão. O monstro cresce nas sombras, nos momentos em que você reprime, negligencia e catarse não permitida. Ele fermenta como um caldeirão. Se você nunca mexer, o conteúdo queima por baixo, pressiona por uma saída explosiva. Às vezes ele explode em raiva desproporcional, às vezes em apatia, às vezes em doenças psicossomáticas. A armadilha é que quanto mais você teme o monstro, mais táticas usa para escondê-lo, e mais ele se alimenta. Transição. E aqui é onde a ciência e a mitologia se encontram. Jung já percebeu que a sombra, se reprimida, se torna negra e densa e pode irromper fora de hora. A neurociência mostra os mecanismos, a psicoterapia mostra os modos. Juntos, formam um retrato do porquê evitar a dor é uma escolha que parece lógica e simultaneamente destrutiva. Vamos ser honestos. Por que fazemos isso? A resposta está em nossa cultura. Crescemos em narrativas que celebram o controle, a produtividade, a resiliência, que é nada mais que autossilenciamento glamourizado. A cultura corporativa premia quem não cria drama. As redes sociais filtram emoções complexas em slogans e certos modelos de masculinidade ou sucesso confundem vulnerabilidade com fraqueza. Isso produz o que alguns chamam de altruísmo patológico, quando o ato de cuidar dos outros é usado para evitar cuidar de si mesmo, e reforça frases como tema fraco ou deixa pra lá. Essas frases funcionam como mágicas culturais. Cedam à curiosidade e consolidam a evitação. Os mitos que alimentam o problema são muitos. Sentir é perigoso. Vulnerabilidade é fraqueza. Controle é moral. Eles se disfarçam em conselhos práticos e em elogios sociais, mas são, em essência, normas que nos empurram para longe do sentir. A sociedade, então, muitas vezes não apenas tolera, mas celebra a anestesia emocional, até que as consequências apareçam como crise individual e coletiva. Agora vamos parar e refletir aqui. Pare por um momento, respire e reconheça. Você não está sozinho. Você não está quebrado. O que você está experienciando é a consequência natural de mecanismos que funcionaram, por sobrevivência, por proteção, por adaptação, e que foram calibrados para um ambiente diferente daquele que você vive hoje. Se a sua estratégia foi manter a dor fora do campo de visão, ela teve utilidade. A falha não é moral, é adaptativa. Deixe isso processar por um momento. O monstro interior não é prova de dever moral. É sinal de verdades não expressas. Essa é a notícia que muda tudo. O problema não é você. O problema é a estratégia. Redefinimos o monstro. Não como falha pessoal, mas como um mensageiro cujo conteúdo foi ignorado. E isso nos traz para a verdadeira questão. Como transformar essa estratégia ostensiva em habilidade vital? A resposta está em uma verdade simples, mas profundamente desconfortável. Sentir é necessário para transformar. Não se trata de escolher a dor por prazer, mas de aceitar que a dor tem função. Informação, recalibração e alinhamento. Pense na máscara de oxigênio num avião. Você não coloca no outro primeiro. Você põe em si mesmo para só então poder ajudar. A metáfora é poderosa porque mostra que permitir-se sentir não é egoísmo. É preparação. O princípio central é: o caminho para a liberdade passa por atravessar o que evita. Isso parece contraintuitivo porque sentir dói, porém é essencial porque a dor contém a matéria-prima da mudança. É aqui que o conceito de aceitação com ação, um princípio do ACT, terapia de aceitação e compromisso, entra. Aceitação não é resignação, é a abertura para experimentar o que está presente sem julgar. E ação é o movimento intencional alinhado com valores. Essa dupla transforma a evitação em presença ativa. Pode parecer que aceitar vai aumentar seu sofrimento, mas a verdade é o inverso. Aceitar reduz a reação ao sofrimento e libera energia para agir. Pesquisas em ACT e estudos sobre evitação experiencial mostram que trabalhar nessa direção diminui sintomas crônicos e aumenta bem-estar psicológico. Algumas estratégicas práticas. Nomear a sensação. Reserve 2 minutos para identificar e nomear o que você sente. Estou com raiva, estou com medo, estou vazio. A nomeação rompe a automatização.
Colocar o ressentimento em palavras reduz a ativação emocional e dá ao sistema nervoso um rótulo com o qual trabalhar. É como acender uma luz no quarto escuro e perceber o que está ali. Benefício: maior clareza e redução imediata da intensidade. Respiração de presença. Máscara de oxigênio. Quando a dor aparece, respire com intenção. 4 segundos in, 6 segundos out, por 3 minutos. Essa respiração ativa o sistema parasimpático e cria espaço interno. Pense nisso como reiniciar um aparelho. A calma fisiológica permite escolhas conscientes. Benefício: diminui reatividade e amplia a janela de tolerância. Diálogo com a sombra. Escrita guiada. Escreva uma carta curta para a parte de você que foi escondida. A sombra. Sem autocensura. Pergunte: o que você precisa que eu saiba? Depois, leia em voz baixa. Essa prática traz o monstro para o campo de visão e permite incorporação ao eu consciente, reduzindo projeções destrutivas. Benefício: integração emocional e redução de explosões fora de contexto. Ação baseada em valores, passo pequeno. Identifique um valor central, por exemplo, conexão, coragem, honestidade, e faça nas próximas 48 horas uma ação pequena que o represente, uma conversa honesta, um pedido de ajuda, uma pequena confissão. A ação tira o processo do nível interno para o mundo, testando hipóteses sobre o risco real. Benefício: reforça aprendizado adaptativo e corrige a profecia de perigo. Permissão para sentir. Última: permitir emoções difíceis. Deliberadamente, permita uma emoção difícil por 5-10 minutos. Observe sensações no corpo sem mudar nada. Use um timer. A intenção é provar, experimentalmente, que a emoção vem, passa e não te aniquila. Esta é uma prática de exposição interna que reduz o poder do monstro. Benefício: aumento da tolerância emocional e redução da necessidade de fuga. Essas práticas funcionam em progressão, do reconhecimento, nomear, à regulação, respiração, da integração, escrita, à ação, valor, e finalmente à exposição, permitir. Use-as repetidamente. Não espere perfeição, espere aprendizado. Voltemos à máscara de oxigênio. No início, você pode ter entendido que proteger-se é sinônimo de bloquear. Agora, com nova compreensão, a máscara é diferente. Não é um escudo para sufocar a dor, mas um dispositivo de preparação para a coragem. Quando você a coloca, você respira e fica disponível. Para si, para os outros, para a vida. O verdadeiro monstro não é a dor original, nem a sua reação imediata. O monstro é o acúmulo, a sobra de vida não vivida, o autoabandono. Quando você enfrenta essa sombra, ela não te destrói. Ela revela feridas maltratadas, memórias não incorporadas, desejos não escutados. Enfrentá-lo liberta porque devolve essas partes à economia psíquica. O que foi rejeitado se reintegra e com isso ganha função. Então, como é a versão transformada? Não é ausência de dor. Ninguém busca isso, mas uma relação diferente com ela. Não é. Não sinto. É. Sinto e escolho. Não é controlar tudo. É governar com mais amplitude. Não é ser insensível, é ser inteiro. Quando a dor é atravessada, ela se torna combustível. Transforma-se em empatia, coragem e escolha ética. A sua vida, então, não perde nada essencial. Tudo se fortalece. A autenticidade, a intimidade, a criatividade. Pense agora. Que parte de você tem pedido atenção e que você tem silenciado por medo de sofrer? Se você abrir aquela porta por 5 minutos, o que acreditaria que encontraria do outro lado? A resposta que costuma ocorrer é simples e profunda. Você encontrar-se mais inteiro. E isso é uma promessa prática, não mágica. A transformação exige coragem, repetição e gentileza consigo mesmo. Mas é possível. Você não precisa esperar por uma catástrofe para acordar. Pode começar com um suspiro, um nome, um pequeno passo. A sombra que você evita não diminui, ela espera para ser vista. Quando você finalmente a vê, ela deixa de ser monstro e volta a ser matéria-prima.